Outra coisa que sempre é discutida em relação a essa parte de obesidade, tá? Microbiota e tudo mais, são os edulcorantes, os famigerados edulcorantes. Galera, não tem como ser natural de tudo, tá? Então, por isso que é bom falar de algumas coisas que são polêmicas, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde sempre está aí, se posicionando e tudo mais. Enfim, independentemente de posicionamentos, eu quero mostrar um bom estudo para vocês. Um estudo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, um dos maiores jornais de nutrição, publica bons artigos originais e tudo mais. Então vamos ver o que eles acharam em um estudo com 4 tipos de edulcorantes em comparação com açúcar no peso corporal, tá? Que tem a ver com a nossa aula. Então vamos lá. Só para reforçar uma coisa. Edulcorante seria uma coisa e adoçante outra coisa, tá? Então, adoçante, açúcar pode ser considerado um adoçante. Tá? Ele é calórico, tal. E edulcorante seria mais esses aqui, tá? Os artificiais e tudo mais. Quer chamar isso aqui de adoçante? Para mim, tá ok. É o popular, tá? É o ser coloquial. Então, é diferente. Um professor de tecnologia de alimentos e tudo mais, às vezes, se você chamar isso aqui, tá? Se você não chama isso aqui de edulcorante para ele, ele pode achar ruim, tá? Às vezes na prova dele e tudo mais. Quer chamar isso aqui de adoçante? Pode chamar, para mim. Tá ok. Mas vamos ver, então, essa comparação de alguns tipos de adoçantes. Eu já trouxe aqui um para cá, né? E escancarei ele. Então, capaz que ou eu vou defender ou eu vou falar mal dele, né? Vai ser uma coisa aqui. Um estudo com uma boa amostra. 154 participantes com sobrepeso ou com obesidade. E eles foram distribuídos de uma forma aleatória para receberem 1,25 ou 1,75 litros, ou seja, 1,2 litro, 1,8 litro de uma bebida com açúcar, tá? Ou a bebida com aspartame, que é um tipo de edulcorante não calórico, né? Sacarina, o Heb-A, que é um edulcorante que eu nem sei onde que ele é adicionado, ou a sucralose, durante 12 semanas. Então, destes edulcorantes aqui, quais são mais encontrados no mercado, nos produtos no geral? Aspartame, sacarina e sucralose. Está aí no mercado, no dia a dia, em produtos no geral. Na hora de adoçar um alimento, tem a opção, né, de sucralose, mas às vezes tem lá o aspartame com sacarina, tem marcas que misturam, enfim. E esse é um estudo bom para tentar responder algumas coisas, porque pegou, adicionou a bebida ali com açúcar, não foi um refrigerante que vai ter outros compostos e tudo mais. Pode interferir em alguma coisa. E lembrando que é comparação de 4 bebidas sem calorias, os edulcorantes, e um grupo recebeu açúcar, tá? Então, açúcar vai ter as calorias. Os edulcorantes praticamente não tinham calorias. Tomou uma bebida aqui diluída com açúcar, quanto de calorias que tinha? 400, 560 calorias. Os pacientes também eles poderiam escolher o sabor que estavam tomando, mas eles não podiam saber o que estavam tomando, tá? Se era o açúcar, se era o edulcorante. Não teve intervenção de dieta, mas teve um bom controle, porque foi cego e tudo mais.
recordatórios alimentares em vários momentos. Eles fizeram, que é muito importante. Acompanha no início, no meio e no final do artigo. Tá? Tem artigo científico que, no meio do estudo, tem estudo que só vê no início e no final, não sabe como que foi o decorrer. Aqui fizeram acompanhamento. Resumindo, qual que mais engordou? Que é esta linha aqui da bolinha preta. É o grupo do açúcar. Ok? Por que engordou? Porque tem mais calorias. Pessoal, então isso é óbvio. Então tem gente que fala, mas comer açúcar é mais natural. Adoçante até engorda, coisa assim. Beleza, o bom é ser natural de tudo. Tá? Deixar de lado. Ok, quer ser natural, então toma água. Mas, quando você toma uma bebida que tem um açúcar adicionado, um suco com açúcar, um refrigerante com açúcar, uma água tônica que seja, sei lá, você está consumindo calorias e o óbvio acontece. Tá? E tem gente que fala o oposto e não viu nenhum estudo. Fala, mas o açúcar é menos pior, tá? E tudo mais. Talvez seja algo para a saúde, mas vai ganhar mais peso. Isso é indubitável. Mas e o principal? E a diferença entre os adoçantes? Tem 4 tipos de adoçantes aqui. E aí, será que teve alguma diferença? Como é que foi? No geral, parece que não, né? Praticamente, os indivíduos mantiveram aqui o consumo energético. Aliás, isso aqui, né, mostra um aumento do consumo assim, de calorias, que é por volta, aumentou, né, 500, 600 calorias. Então, isso aqui não é peso, tá, pessoal? Eu confundi aqui, o peso está no próximo slide. Então, houve um aumento do consumo de calorias e em quem consumiu o açúcar e nos edulcorantes, não. O peso está aqui, ó. Quem consumiu o açúcar, que é onde que está aqui o laser, ganhou quase 2 quilos. Tá? 1,8 kg por aí. Ou seja, é o açúcar levando ao ganho de peso. Em segundo lugar, foi a sacarina, que é um edulcorante não calórico, mas aparentemente foi associado a um ganho de peso. Tá? Talvez porque teve um aumento do consumo calórico, algum estímulo, algum mecanismo que a gente não sabe responder ao certo. O aspartame não alterou de forma significativa e esse HEB-A também não. Mas é um aumento não significativo de 700, 600 gramas, tá, de peso corporal. E o sucralose foi o único que reduziu o peso corporal, em 800 gramas, por aí. Ou seja, seria um aliado para o emagrecimento, tá? E eles também fizeram aqui uma análise de massa gorda, tá? Mostrando que de fato o açúcar engorda, tá? Ganha massa gorda e tudo mais. E o único que proporcionou um efeito no emagrecimento, perdeu alguma quantidade de gordura, foi o sucralose. Por isso que eu falo que, falou em edulcorante, a gente não pode colocar tudo no mesmo barco. Não é saudável, tal. Tudo bem. No geral, você pode afirmar isso. Mas temos inúmeros tipos e quando analisamos de uma forma individual, parece que vai ter alguns que são até favoráveis. No caso da sucralose, por exemplo, a sucralose ele é artificial. Tem os artificiais e os naturais. Por exemplo, naturais, estévia, xilitol e tudo mais. E o sucralose é um artificial. Só que o sucralose é derivado da cana. Tá? Tem edulcorante que é derivado do petróleo, por exemplo. Então é um negócio que você pensa, olha, beleza, é artificial, mas é derivado da cana. Ok?
Então tá aqui uma dica, por exemplo, toma café, vai tomar café com açúcar ou com sucralose? Beleza, se for tomar 50 ml de café com açúcar, né, ou adoçado, ok, não vai fazer muita coisa, mas tem gente que é viciada em café. Já tomou 1 litro de café. Imagina se fosse 1 litro de café com açúcar e não consegue tomar sem açúcar. Melhor colocar algumas gotinhas de sucralose, tá? Então tem gente que parece que na hora de fazer um café coado, coloca um pozinho de canela, tem gente que coloca a casca da canela na água, tá, na hora de ferver e depois passa enfim, é uma alternativa também, tá? Fica saboroso, né? Cada um faz o café do seu jeito, eu tomo expresso e tudo mais. E beleza, falamos do cafezinho, ou um chá e tudo mais, um suco que seja. Você consegue manipular isso aí. E produtos alimentares? Estou falando aqui de um whey, de uma calda zero, uma gelatina zero, um refresco, né? Porque teoricamente não é suco, tá? Mas e aí? A gente consegue controlar os edulcorantes aqui? É mais complicado. Nem tudo vai ser uma sucralose, vai ser uma estévia e tudo mais. É uma mistureba. Então a gente tem que saber disso, tá? Aí temos aí uma mistureba. Mas tem também o whey sem sabor e tudo mais. Tem gelatina sem sabor? Tem. Mas quem vai comer gelatina sem sabor? Né? Você coloca em uma receita específica e tudo mais, tá? Então é difícil deixar os edulcorantes de lado 100%. Então a gente vai tentando né, ser menos pior. A questão é essa.